Olá pessoal, sou Hugo Tomás e este é meu segundo post do meu blog Cisco na Prática. O foco do portal é passar os assuntos da carreira Cisco com uma abordagem bem mais prática do seu dia a dia. E nessa apresentação de hoje vamos falar sobre configuração, verificação e resolução de problema básico do protocolo HSP. Então eu vou falar um pouco de mim. Hoje eu assumo o cargo de analista de telecomunicações, sou graduado em redes de computadores. Ano passado concluí minha pós-graduação em administração e segurança de sistemas computacionais. Hoje eu possuo certificação da CIS-CCNA, CCNA Suite, IT Foundation e LPI 101. Se você deseja saber como foi minha caminhada até a certificação Cisco Suite, acesse o blog, o link está na descrição aqui abaixo. Lá eu falo da metodologia, dicas e informações para chegar ao objetivo que é a certificação CCNA Suite. Bom, hoje o tópico da aula eu vou explicar um assunto que é típico cair no exame ICND2 da Cisco, inclusive caiu na minha, que é o sub-item 4.1, que fala da configuração, verificação e resolução de problema básico do HSP, além de configurações mais específicas de como priorizar, preemption e versões. Bom pessoal, o objetivo da aula hoje é falar um pouco das topologias de alta disponibilidade, identificações de pontos únicos de falha, trabalhar o conceito do FHRP e o protocolo HSRP, falar um pouco do funcionamento do protocolo HSRP, ativação e configuração do protocolo, configurar prioridade, preemption e versões do HSRP. Porém, para a aula não ficar muito longa, vou abordar os objetivos mais práticos do conceito do FHRP, funcionamento do protocolo HSRP, ativação e configuração do HSP e além das outras configurações. Mas vocês podem acessar o blog, que eu vou deixar o link aqui abaixo, e ler todo o material, pois lá está muito rico em detalhes, então vocês vão poder ir mais a fundo nesse assunto. Conceito First Hop Redundance Protocol, FHRP. Bom, primeiramente, antes de tudo, precisamos entender o que é o First Hop, que é o primeiro salto. Então, esse protocolo, ele trata a redundância desse primeiro salto. Então, quando dois computadores da mesma subrede querem se comunicar, a comunicação ocorre entre eles. Então ele não precisa passar pelo gateway da rede, o default gateway da rede, para eles dois se comunicar, porque os dois pertencem à mesma subrede. Porém, quando um computador que está em subrede X quer se comunicar com um computador que está na subrede Y, visto que são subredes diferentes, ele precisa passar pelo gateway. Então, ele precisa dar esse primeiro salto. E esse primeiro salto, como mostra aí na figura, é esse salto para o roteador, para o gateway da rede. Da mesma forma, ocorre para uma topologia que possui switch de camada 3. Quando o computador de uma rede quer comunicar com outro computador de outra subrede, ele precisa passar pelo switch core, que é o switch de camada 3, e dar esse primeiro salto para, a partir dele, chegar na subrede do host que ele deseja se comunicar. Vamos dar continuidade à parte conceitual. Agora vamos falar um pouco das vantagens do FHRP. Então, além dele propor uma redundância no primeiro salto da minha rede local, ele também elimina 5 points of failures, que são os pontos únicos de falha em uma rede. Então veja esse cenário aí, que existem vários pontos de falha na minha topologia, que se der algum problema em um desses pontos, a rede local de R1 não consegue se comunicar com a rede local de R3. Então, quando você está fazendo estudo, você levanta esses pontos únicos de falha e tenta
trabalhar de alguma forma para eliminá-los. Então vamos pegar essa outra imagem que eu peguei do livro, que ele trata essa redundância. Isso aí foi uma possível solução. Existem várias soluções que poderia ser feito, mas isso aí foi uma solução que também peguei do livro da Cisco, que ele inseriu mais um roteador, o R2 aí no caso, e mais esse link. E como também poderia ser um switch de camada 3 aí nesse local dos roteadores, fazendo o papel de default. Só que com esse cenário eu tenho um problema, porque nos meus hosts, nos meus computadores, foi configurado o gateway default apontando para a interface do roteador R1, que é o 10.1.1.9. Então, imagine o seguinte cenário: se R1 falhar, ou o cabo de R1 com o switch S1 falhar, ou o próprio switch SW1 falhar, como é que eu ia fazer para mudar o gateway das minhas máquinas? Qual o cenário que eu ia propor para tentar resolver e fazer com que ele não saia mais por R1 e saia por R2? Pensando assim de imediato, a gente teria a possibilidade de mudar estaticamente o gateway da rede, ou configurando o servidor DHCP o default gateway e ir acessando cada máquina e dando ipconfig /release e ipconfig /renew. Mas só que esse é um cenário que não vejo vantagem, eu não vejo uma alternativa, uma solução para isso. Então, o protocolo FHRP, ele trata esse probleminha do gateway, quando eu tenho uma redundância de gateway na minha rede. Ok? Agora vamos falar do funcionamento do protocolo HSRP, Hot Standby Route Protocol. O HSRP trabalha com o conceito de Active e Standby. O que é que quer dizer isso? É simplesmente que um roteador ou um switch Layer 3 fica como ativo, fica enviando o tráfego, e o outro ficará em standby lá, vendo se o que está ativo ainda está tendo comunicação, porque se der algum problema ela sube a função do ativo. O HSRP, nas suas configurações, precisa de um endereço IP virtual e um MAC virtual, certo? No entanto, as suas interfaces físicas lá na hora de configuração, o IP address, continua tendo seus endereços configurados. Aí, como pré-requisito, o IP virtual deve permanecer na mesma subrede dos IPs configurados na interface, porém com endereços diferentes. Já o MAC virtual é criado automaticamente pelo protocolo HSRP. Referente às requisições ARP, quem vai responder às requisições ARP, que é os endereços, os protocolos de resolução de endereço. No IP definido como virtual, o IP definido como virtual fica como default gateway da rede dos computadores, certo? Então o cara vai configurar não o IP da interface do roteador, mas sim aquele IP virtual que foi configurado, certo? Porém, só quem responde às requisições ARP, né, é o roteador ou switch de camada 3 que está como ativo. Vamos dar continuidade aqui do HSRP. O HSRP, ele trabalha com o protocolo UDP na porta 1985. Existem duas versões, a versão 1 e a 2. A versão 1, ela trabalha a comunicação entre os roteadores através do endereço multicast 224.0.0.2. Já na versão 2, o endereço multicast muda, que é o 224.0.0.102. E como eu tinha falado anteriormente, que os endereços MACs virtuais mudava dependendo da versão e era criado automaticamente, segue aqui a forma que o protocolo utiliza para criar.
Então, veja bem aqui, deixa eu pegar a caneta. O endereço MAC virtual da versão 1, eles sempre vão permanecer com esses números até aqui iguais em hexadecimal. O que vai variar é o X e o Y, que vai depender do número do grupo do HSRP que foi configurado. E pode ser criado grupos de 0 até 255. Entendeu? Então, se eu criar o grupo 1, no final ali o X e Y vai ficar 0,1. Se for 2, 0,2. E assim sucessivamente. Já na versão 2 do HSRP, esses números aqui do MAC virtual vão permanecer o mesmo. E o que vai variar é o X, Y e Z. Da mesma forma, de acordo com o número do grupo, esses números vão estar lá diferentes. Isso aqui é bom você decorar porque é questão de prova também. Porque às vezes pode cair uma questão que está falando do protocolo a versão 2 e está informando o MAC virtual da versão 1. Então, você já consegue eliminar as questões através do número do MAC, entendeu? E voltando aqui, a versão 2 ele tem 3 dígitos de variação, porque ele consegue abranger mais grupos, que vai de 0 até 4095, entendeu? Agora vamos falar sobre o failover do protocolo HSRP. Entender como é que ele funciona. Tudo se começa na definição de quem é o ativo e o standby da solução do HSRP, através da priorização, a prioridade que cada roteador tem. Então, o padrão da prioridade é 100. Se eu configurei um roteador com a prioridade 110, esse que está maior ele vai ser o ativo desse meu ambiente. Certo? Então a gente definiu quem é o ativo e standby através desse comando de priorização. A manutenção, para saber quem está ativo, se caiu, se não caiu, é através dos pacotes hello que os roteadores enviam a cada 3 segundos. Então a cada 3 segundos ele vai enviando para ver se o roteador lá está ativo ou não está ativo. Se ocorrer de o roteador standby não receber 3 vezes o tempo do hello, no caso 9 segundos, se ele não receber, ele já assume o papel de ativo e o outro fica em standby, porque se ele não responder o hello, aconteceu alguma coisa, entendeu? Então, não recebeu o hello, o pacote hello, 3 vezes o tempo do hello, o standby entra como ativo e passa a responder as requisições ARP daquela rede. Mas como vai ficar as entradas da tabela MAC dos switches, né? O roteador que assumiu como ativo envia uma mensagem broadcast avisando que o IP virtual e o MAC virtual pertencem a ele agora. Isso é chamado de ARP gratuitos. Vamos para a parte agora de configuração e verificação do protocolo HSRP. Lembrando, pessoal, que essas partes mais detalhadas do funcionamento do protocolo tá lá no blog, tá bem detalhado, lê lá, porque esse assunto é questão de prova mesmo. Caiu questões dessa para mim e se a gente não lê em detalhe o assunto, a gente perde a questão. Então vamos lá. Depois de configurar toda a interface dos roteadores, a gente entra dentro da interface ou dentro da subinterface e configura lá standby, grupo e o número do grupo. Isso em ambos os roteadores, eles têm que ser o mesmo número do grupo, certo? Na segunda etapa, a gente define o número do grupo e o IP virtual. Que esse IP virtual, lembra que é o endereço que a gente vai colocar como getter nos computadores,
Então, esse número tem que ser igual em ambos os roteadores, certo? Já nesse ponto aqui, como definimos quem vai ser o active e o standby. No roteador que você quer que seja o ativo, você vai colocar lá, só nele, standby, número do grupo, priority e o número de prioridade, o valor. O padrão é 100. Se você colocar qualquer número acima de 100, esse que está com o número acima do padrão vai ser o ativo desse ambiente. Então, vamos para a prática agora. Bom, pessoal, chegamos aqui na parte prática. Criei esse cenáriozinho aqui para a gente simular a configuração do HSRP. Nele eu coloquei dois roteadores, simulando dois possíveis getters na minha rede, com acesso à internet, um servidor aqui, só para a gente fazer um teste de ping, e um host conectado ao switch, fazendo parte da LAN. Então, eu usei aqui na LAN essa subrede 10.0.0/24 com o get 10.0.0.1 e os endereços aqui da internet. Então vamos primeiro configurar o R1. A gente entra na configuração, toda a parte de IP já foi configurada, já deixei configurado, só para a gente focar no protocolo HSRP. Vamos entrar na interface e agora a gente vai configurar o HSRP. O comando, como a gente tinha visto no slide, a gente primeiro coloca o standby, o número do grupo que a gente deseja que o HSRP vai funcionar, certo? No caso eu vou colocar 1. Esse aqui é um campo opcional, certo? Que a gente define um nome para esse grupo. Vou colocar teste-HSRP, certo? Pronto, já criei o grupo. Agora a gente pode definir a versão através do comando standby version 2, vou colocar a versão 2. Também definimos aqui o IP virtual, que vai ser o gateway da minha rede, que vai ser no caso 10.0.0.1. Veja que o gateway eu já tinha colocado aqui na descrição, que seria esse número, e os IPs da interface são outros, certo? E esses endereços eles participam da mesma subrede, certo? Configurando isso, agora eu quero definir que o meu roteador R1 seja o ativo. Então vou definir ele com a prioridade 110, certo? Voltando aqui, salvar, costume aí, certo? Agora vamos configurar o R2. Vamos entrar na configuração global, entrar na interface fast 0/0. Nós vamos definir standby 1 name teste-HSRP, as mesmas configurações. Standby version 2. Se lá eu coloquei version 2, aqui também tem que ser version 2. Aqui a gente também define o IP virtual, a gente coloca standby 1, o grupo que a gente criou, o 1, né? Coloca o IP e o endereço do getter do IP virtual. O único comando que a gente não digita aqui é o priority, porque se eu não colocar o comando, ele por padrão já fica como default 100. Então, como eu só tenho 2 nesse ambiente, não adianta eu configurar, porque o padrão já é 100. Então vamos ver aqui. Veja que já deu um log aí do HSRP, que estava falando, subiu para standby. Vamos
ver agora as configurações dele. Existem 3 comandos que a gente pode consultar as configurações de standby através do show run config, que é você verifica todas. Se você quer ver algo mais específico, mais resumido, você coloca standby brief. Aqui, deixa eu aumentar, fica melhor visualização. Aqui o que é que ele me diz? A interface que meu roteador está participando do protocolo SHRP, o número do grupo, a prioridade que eu tenho, o status desse roteador que eu estou acessando, ele está como ativo, certo? Ativo, e ele é local, porque eu estou visualizando, acessando o próprio roteador ativo. Ele me informa o servidor que está em standby, que é o R2, e o virtual que eu estou utilizando, certo? Agora vamos ver a configuração do R2. Show standby brief. Veja que ele me mostrou a interface, que o roteador está participando do grupo, do protocolo HSRP, com prioridade 100, padrão. O status desse roteador é o standby, certo? E veja que o ativo é o 10002, que é o IP do R1. E o standby está como local, que é o roteador que eu estou acessando. E agora o IP tem que ser igual, né? Que é o IP virtual dos 3. Existem outro comando do standby que ele traz mais resumido, configurações mais resumidas. Então aqui ele me diz que o status desse roteador é o standby, o IP virtual dele é o 10001, o MAC virtual, ó, pessoal, que ele vai responder, tá vendo? Ó? Como a versão 3, a versão 2, daqui para cá ele vai ser sempre igual. O que vai mudar são esses 3 últimos valores em hexadecimal. Como o meu grupo aqui é o 1 da versão 2, ele vai possuir esse faixa de endereço MAC e esses 3 números ficar 001. Aqui o tempo de hello, que é a cada 3 segundos, e o tempo de hold time, que é 10 segundos, que é aproximadamente 3 vezes o valor, que é para ver se ele ficou down ou não. Essa opção aqui eu vou mostrar mais lá na frente. Aqui ele mostra o roteador que está ativo, né? Está ativo com a prioridade maior que a dele, de 110. E informa que o standby é o local, com prioridade 100. E o IP redundância com name teste HSP. E é isso. Agora vamos simular. Vou deixar um ping aqui para o 10001, certo? Vou colocar a repetição aqui, contar aqui. A gente vai ver, eu vou dar um no shutdown na interface e a gente vai ver se tem perda de pacote, como é essa mudança aí, se é rápido, se não é. Tô testando isso aqui agora com vocês. Vou deixar já o no shutdown no gatilho. Botando aqui, vou dar um repeat, enter. Vou dar um no shutdown. E aí que o cara continuou, cara. Interface brief. Ó, eu coloquei, desculpa, eu coloquei, deixa eu parar aqui, coloquei no shutdown, né? Não vai parar nunca. Deixa eu entrar aqui de novo. Interface fast 0/0.
kkk shutdown. Isso aí. Dá start de novo aqui. E agora vamos dar o shutdown. Olha, perdeu um ping aqui, ó. Tá vendo? Vamos parar. Vamos ver agora a configuração do R2 e o status. Ó, veja que ele já recebeu um alerta do tipo 5, ó, do HSRP, mudando de standby para ativo. Tá vendo? Aí veja agora show standby brief. Veja que o ativo é o local, que é o R2, e o standby está desconhecido, porque ele não está respondendo, certo? Agora vamos dizer que o R1 voltou agora. Vamos ver se muda o cenário. Quem é o standby, quem é standby vira ativo e vice-versa. Vamos dar um no shutdown na interface. Olha, já gerou, subiu o status da camada de enlace, a do app, já vai subir o do HSRP. Não show. Ó, subiu o HSRP. Tava do status falando, subiu para standby. Ué, se esse cara tem a prioridade maior que R2 e quando ele retornou ele ficou com o status de standby, por que ficou assim? Então isso é uma questão tipo de prova que pode cair, de pergunta que pode cair no exame. O que é que acontece? O HSRP, quando um roteador cai, que ele é o ativo, e quando ele cai ele volta, quem assume é o que estava em standby, certo? Então quando o que estava ativo volta, o que assume o R2, no caso aqui, assumiu como ativo, o R1 vai ficar como standby. Isso aí é regra. Isso aí é o funcionamento do protocolo, é isso. Porém, existe um comando que o nome dele é o... Deixa eu ver aqui. Existe um comando que é o preaction, que é justamente esse campo aqui que a gente disse que ia ver depois. Esse aqui, ó, preaction disable. Ele está desabilitado. Se eu quiser que esse cara, sempre que cair e ele retornar e ele assuma como ativo, eu habilito essa opção. Então como é que eu habilito? Entro na interface de novo, certo? Entro na interface de novo, fast 0/0 e dou um standby practice. Ok? Quando a gente vai ver aqui agora, o brief não, o completo, ele está ainda em disable. Ok, vamos ver lá de novo. Tá na interface, ver se a gente esqueceu Ok, esqueci de colocar o número do grupo do protocolo. Vamos ver agora. Show standby. Veja que o log do HSRP já mudou, ó, de standby para ativo. E agora a opção está habilitada. Então toda vez que o R1 cair, ele que está como ativo, toda vez que ele cair, quem vai assumir é o que está em standby, que é o R2. Porém, se R1 voltar, ele vai subir como ativo.
porque essa minha opção ela está habilitada. Se não tivesse habilitada, o R2 continuaria como ativo, até que o R2 cair. Até que o R2 caia, né, na verdade. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, o pessoal da videoaula. Tentei fazer da melhor forma para que vocês consigam absorver melhor a informação desse tópico que é típico cair no exame. Qualquer coisa, estou por aqui, deixe seus comentários. E se tiver dúvida também deixe, porque assim que possível eu estou respondendo, tá bom? Obrigado e valeu, até a